E o texto de hoje está lá em João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 43. E eu estou lendo na Bíblia King James Fiel. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos esperar os irmãos da misericórdia ainda. João capítulo 1, verso de número 43. O título diz o seguinte: o chamado de Filipe e Natanael. Verso de número 43. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontra a Filipe e lhe diz: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra a Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: porque eu disseste, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E a igreja diga: amém. Estendam a mão aí para a gente orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, a sua palavra foi lida. Fale e cale ao coração de cada um de nós. Nós cremos que o Senhor dará direcionamento específico e pontual para todos os nossos irmãos. Ninguém sairá daqui com fome, mas bem alimentado pela tua palavra, que é santa e irrepreensível e imutável. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é o chamado de Filipe e Natanael. Jesus estava bem no início do ministério e ele começa a chamar os seus discípulos. E então, chega a vez de Filipe e de Natanael. E o verso de número 43 inicia dizendo o seguinte: no dia seguinte, Jesus queria partir da Galileia e encontra a Filipe. A primeira informação que nós temos aqui, antes que Cristo encontre a Filipe, é que ele queria partir da Galileia. E provavelmente ele queria sair ali porque ele tinha agenda. Jesus tinha que cumprir muitas coisas enquanto estava aqui, então ele tinha a sua agenda. E a primeira delas era sair da Galileia. Só que antes que ele partisse para cumprir a sua agenda, a Bíblia diz que ele encontra a Filipe. E aqui a gente aprende a primeira coisa a respeito do texto e a respeito do que o Espírito Santo quer nos dizer hoje. Mesmo que Jesus tenha compromissos, mesmo que ele tenha uma agenda apertada, mesmo que ele esteja fazendo algo, ele tem tempo para te encontrar. Então, se você veio aqui hoje, Jesus achou um tempo na agenda dele para falar com você especificamente. E ele veio hoje ao seu encontro, assim como ele fez com Filipe. E encontrando Filipe, ele disse uma coisa. Ele disse assim, segue-me. E isso sempre me confrontou, porque ele não falou nada, ele não prometeu nada,
ele não disse que ia ser legal, ele não disse que ia ser chato, ele não disse que ia ser bom, ele não disse que ia ser ruim, ele disse: segue-me. E eu sempre olhei para esses chamados, e existe mais de um na Bíblia assim: segue-me, sem explicação, só segue-me. Isso sempre me encafifou. Eu falo: mas meu Deus, mas assim, do nada? Por quê? E o contexto histórico aqui, ele é interessante, porque naquela época, os discípulos que escolhiam o mestre. Então, se eu achasse que a pessoa A, B, C ou D fosse alguém que merecia que eu a ouvisse e seguisse, eu ia até ele. Essa era a regra naquela época. Só que Jesus, a primeira coisa que ele faz é inverter. Ele é o mestre e ele falou: segue-me. E meditando sobre isso, existe um versinho bíblico que diz mais ou menos assim: porque quando éramos ainda pecadores, ele nos amou. E aí eu comecei a pensar a respeito disso, e veja bem, o Deus encarnado olhou para a pessoa e falou assim: hein, me segue. Ele podia chamar qualquer um, ele podia agir de qualquer forma, ele podia aguardar que as pessoas fossem até ele, mas assim, em um suprassumo de humildade, ele falou: hein, me segue. Por quê? Porque comigo é melhor. Porque comigo as coisas elas são mais legais. Embora não esteja escrito, Jesus, ele só falou: segue-me. Sem nada. Segue-me. E ele poderia passar na terra e não ter chamado ninguém, porque ele é Deus. Ele faz do jeito que ele quiser. E olha que coisa linda. Esse mesmo comando é dado a nós. Qual? Segue-me. Por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outros termos, você perdido, você que está aí sem entender muito bem o que está acontecendo no mundo, eu estou te dando uma ordem muito simples. Segue-me. Porque nesse segue-me, você entra em uma dimensão, em um nível, você entra em um lugar que, se você não estiver no segue-me, você nunca vai conseguir alcançar. E Jesus está dando um comando para alguém aqui que talvez esteja meio desviado da casa do Pai. E a ordem é simples: segue-me. Simples assim. Sem saber de onde você veio, sem saber para onde você vai, sem analisar nenhum predicado seu, nenhuma qualidade, nenhum defeito. Segue-me. Só um Deus muito poderoso pode dar um comando desse, porque sabe que independente daquilo que você carrega, ele é suficiente para nesse segue-me abarcar absolutamente tudo aquilo que você precisa na sua vida. Então eu repito, Jesus está dando um comando para alguém, com as qualidades que você tem, com os defeitos que você tem, do jeitinho que você está. Qual que é, Mateus? Segue-me. Amém? E aí, o verso segue no 44, dizendo assim: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E isso aqui é maravilhoso. Para quem conhece o texto bíblico, essa referência que todos eles eram de Betsaida, isso quer dizer muita coisa. Se a gente pegar lá no texto de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 21, a Bíblia diz assim a respeito desse lugar especificamente: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Betsaida tem um predicado. Betsaida tem uma característica, qual seja, é uma cidade que é pouco crédula, ou melhor, ou em outros termos, é uma cidade incrédula, porque Jesus fez muitas coisas ali e mesmo assim eles não se arrependeram, mesmo assim eles não creram. E tem um recadinho para o coração de alguém aqui: Jesus já fez muita coisa na tua vida, já agiu em vários lugares, e mesmo assim você ainda não se arrependeu e você ainda não creu. Então, ai de ti, Betsaida. Alguém entendeu? E aí ele diz o seguinte: Filipe, Pedro e João, aliás, desculpe, Filipe, André e Pedro eram de Betsaida. Jesus chamou essa galera de Betsaida. Significa dizer o quê? Jesus ele pode entrar bem nesse lugar da tua incredulidade, bem nesse lugar das tuas circunstâncias, independente de quais sejam elas, e te chamar exatamente daí. Exatamente desse lugar que você está agora. Mateus, estou envolvido com pornografia, com droga, com bebida, com rolo, com confusão. Jesus te tira exatamente dessa Betsaida aí. Então, se você veio aqui hoje, provavelmente Jesus quer te tirar exatamente desse lugar. E a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a minha voz, não endureças o coração. Amém? Amém. E aí, segue no próximo verso dizendo assim: Filipe encontra Natanael e lhe diz. Perceba que no primeiro verso que a gente leu, a Bíblia diz que Jesus encontra a Filipe. Passados dois versos, a Bíblia diz que Filipe encontra Natanael. Exatamente a mesma coisa que Jesus fez com Filipe, Filipe fez com... O que isso quer dizer, Mateus? Funciona assim, ó. Jesus encontra você, para você encontrar um outro e apresentar Jesus. Jesus te encontra, Jesus te chama, Jesus te liberta, Jesus te cura, para que você encontre outra pessoa e apresente a Jesus. E isso funciona em todo lugar. Como assim, Mateus? Jesus levanta um médico lá dentro do hospital. Ele se apresenta para o médico e o médico se encontra fulano e apresenta para Jesus. Acontece lá dentro da escola, acontece lá dentro da empresa, acontece lá não sei aonde. Exatamente. Por que você acha que você foi levantado exatamente nesse lugar? Jesus encontrou você e agora você vai encontrar Natanael, Filipe, e vai apresentar para Jesus. Amém? E Filipe diz assim: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Filipe ensina como nós temos que proceder quando nós, Filipe, encontrarmos um Natanael. A mensagem é simples: nós encontramos aquele de quem as Escrituras diziam. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, filho de José. Essa é a mensagem que você precisa ter na sua boca. É simples assim. Como assim, Mateus? Nós encontramos aquele de quem as Escrituras diziam. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Você só vai falar isso. Você só precisa apresentar Jesus, porque o resto não é função sua.
Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o... Você só vai apresentar. Você será apenas um apresentador e mais nada. O Espírito Santo faz o resto. Esse fardo não é teu, essa responsabilidade não é tua. A tua responsabilidade é ide e pregai o Evangelho. O convencimento é da conta do Espírito Santo. Tem alguém me entendendo aqui? E então, Filipe pregou para ele, falou, achamos aquele que a gente esperou a vida inteira. E aí começa Natanael a desenvolver o raciocínio dele. E vocês vão ver como isso acontece na prática. E ele diz assim, e Natanael lhe disse, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? E aí, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Aqui a gente aprende várias coisas. A primeira delas, quando nós apresentamos Jesus a alguém, tem o primeiro movimento, qual seja? Resistência. Pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, é sério mesmo esse negócio de Jesus? É sério que ele é o tal do Filho de Deus mesmo? Aquele que a gente esperou a vida inteira? E eu vou te dar um exemplo. Minha mãe está bem ali, agora ela é crente, ela se converteu, em nome de Jesus. Só que quando eu me converti, eu comecei a orar, ler a Bíblia, e aí, passado um tempo, eu aprendi a jejuar. E aí, passado um tempo, o Espírito Santo me convidou, me escalou para um jejum mais longo, mais ou menos uns 10 dias, na água, só tomando líquido. E aí, quando terminou, eu caí na besteira de falar para minha mãe que eu passei 10 dias sem comer nada. Ela virou para mim e falou assim, você não acha que você está muito fanático? Mais ou menos nesse sentido. Você não acha que você está passando um pouco do ponto? Pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Aí eu falei assim, mãe, eu era intenso no mundo, eu preciso ser pelo menos igual no reino. Primeira coisa que vai vir, querido, resistência. Você vai apresentar Cristo, a pessoa vai falar, mas pode vir mesmo alguma coisa boa daí? Não se preocupe, é exatamente assim mesmo. Por isso que você não tem que se preocupar com o convencimento, isso é do Espírito. Minha mãe hoje é dizimista fiel, você acredita? 2 anos de crente. Olha só que coisa linda. Converteu, Deus é bom, que foi numa ministração minha ainda. Veio na frente, levantou a mão, aceitou Jesus, olha só. Mas antes ela perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você não acha que você está passando um pouco do ponto? Todo mundo pergunta isso para o crente. Se não te perguntaram ainda, querido, dá uma analisada se você está crente mesmo. Crente é meio maluco, tem que ir para cima. Aí, a gente aprende uma segunda coisa aqui. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Segunda coisa, generalização. Quem tem esposa sabe disso. Você fala uma coisa para ela, ela fala assim, toda vez você fala isso, que eu faço isso sempre. Você nunca faz tal coisa, você sempre faz não sei o quê. Sim ou não, os vasos aqui? Não se comprometam, a resposta é não. Se comprometam. Deixa que eu me comprometa aqui, que o púlpito blinda a gente. Olha só, generalização. Natanael, em uma frase, ele pegou toda a cidade de Nazaré e colocou tipo assim, cara, só tem tranqueira naquele lugar. Será que vem alguma coisa boa de lá? E na vida da gente é assim também. Rapaz, você vai virar crente? Você vai para a igreja? Será?
que tem alguma coisa boa lá? E assim, queridos, toda a generalização é complicada, cuidado com ela. Inclusive quando você for conversar com a tua esposa. Não faça isso, eu já caí nessa bobagem e aí ela não conversa mais. Mas o fato é o seguinte, a generalização acontece assim. Você vai para a igreja e fala assim, não, mas lá que rouba, lá tem fulano que rouba, tem não sei o que mente, tem não sei o que, ele tem em todo lugar. Tem aqui, tem fora. Mas tem uma terceira coisa que a gente percebe aqui, que é o seguinte: desdém. Tipo assim, pode vir alguma coisa boa disso aí? Terceira coisa que as pessoas fazem é desdenhar. Só que o desdém é engraçado, porque a pessoa começa fazendo uma chacotinha com você, não sei o que, não sei, mas será esse negócio de Jesus mesmo? Fica dando dinheiro aí pro pastor, lalaló, não é assim que começa a conversa? E aí não pode mais ir não sei aonde, porque não sei o que, aí não pode mais fazer tal coisa, começa a desdenhar de você. Só que essa é a parte que é interessante. Geralmente, aquele que desdenha de você, quando acorda a rocha, é o que bate lá na tua porta e fala, hein, tem um negócio de Jesus aí, você pode orar por mim? Já aconteceu com você? Já me tiraram o sal de tudo quando é tipo, agora é crente, né? Fez o que quis, do jeito que quis, a hora que quis, aí agora é muito fácil, virou crente. Falei, vaso, Deus te abençoe. Passa um dia, passa 2, passa 10, de repente vem o zap, hein? Estou numa luta aqui, tem condição de você orar por mim? Tem condição de você vir aqui em casa para fazer uma coisinha? Já aconteceu com você? Querido, o desdém, ele também acontece. Os Natanaéis, ele não conhece Jesus ainda. Então, a gente que já conhece, a gente precisa ter compaixão e ter sabedoria para lidar com os Natanaéis da nossa vida. Tem alguém me entendendo? Tem alguém que tem um Natanael no pé aí? Amém, né? E aí, Filipe, ele responde de forma sábia. Ele segue dizendo o seguinte: vem e vê. Queridos, o dia que alguém falar para você assim, esse negócio de Jesus aí, como é que funciona esse negócio de Jesus aí? Eu não tenho esse negócio de Jesus. Querido, vem e vê. Paga para ver. Paga para ver. Você não é o bichão? Vem e vê. Aí vê se quando você chegar na presença dele, você vai continuar com essa marra toda. De pode haver, será que tem alguma coisa boa em Nazaré? Vem ver. Queridos, as pessoas precisam ver com os próprios olhos. A experiência dos outros, ela é muito legal, é muito bom você ouvir testemunho dos outros, mas nada substitui o teu testemunho e o testemunho de quem viu a Cristo. Eu posso contar vários aqui, meus, só que nenhum deles é tão legal quanto o seu próprio testemunho. Seja ele um testemunhozinho, seja ele um testemunho médio, seja ele um testemunho miraculoso. Vem e vê. Está com dúvida? Vem e vê. Desafia a pessoa, vem e vê. Porque quando a pessoa entra na presença de Jesus, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem eu vou dizer, Jesus é irresistível. Ponto. E ponto. Amém? E aí chega Jesus. Até aqui, Jesus tinha encontrado Filipe. E Filipe, Natanael. E Jesus, de boa. Agora Jesus chega na história de Natanael. E diz o seguinte: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. E isso aqui é maravilhoso, porque Jesus olha para ele
E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: hein, tá aí um israelita que não tem engano, que não tem dolo, que não tem malícia, que tem o coração puro. Só que Jesus está falando isso aqui do ponto de vista profético, vamos lá, né? Porque um verso atrás, Natanael estava dizendo assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava ou não enganado? Sim ou não? Estava enganado. Jesus olha para ele e fala assim: tá aí, um israelita em quem não há engano. E o cara tinha acabado de se enganar. Isso aqui buga a cabeça de qualquer ser humano. O cara acabou de fazer uma meleca, vem Jesus e fala assim: está aqui, um israelita em quem não há engano. Mateus, não entendi, vou te explicar. Existe uma diferença entre ser e estar. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Você pode estar em uma circunstância difícil. Você pode estar enganado. Você pode estar passando uma luta. Você pode estar adoentado. Você pode estar qualquer coisa. Mas a palavra final é sempre de Jesus. Ah, Mateus, a minha vida está difícil, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Não sei. Você é aquilo que Jesus falou que você é. O resto é tudo coisa da sua cabeça. É tudo uma circunstância que você está passando. Natanael, enganado. Totalmente enganado. Jesus fala, tá aí, um cara que não tem engano. Jesus sabia quem ele era. Tem vezes que a gente não sabe quem a gente é, mas Jesus sabe quem a gente é. É isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. A circunstância que a gente vive não define quem a gente é. A circunstância é passageira. A palavra que Jesus libera é imutável, irrevogável, imexível. Amém? Tem alguém passando por um aperto aqui, achando que é o que está vivendo? Tem uma palavra para você: você não é o que você está vivendo. Você é aquilo que Jesus disse que você é. E se ele disse que você é um israelita, em que não tem engano, por mais que você esteja enganado hoje, esse não é você. Esse é um estado passageiro. Amém? E aí, Jesus libera esse manto e Natanael pergunta para Jesus: de onde tu me conheces? Isso é maravilhoso, né? Natanael pergunta para Deus assim: você me conhece de onde? Você já perguntou para Deus? Fala aí, Deus, de onde você me conhece? Querido, Deus te conhece já tem um tempão. Às vezes você não conhece ele, e eu, mas ele te conhece. Ele te conhece de outros carnavais. Ele sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe. Ele sabe as promessas que ele depositou em você. Ele sabe de absolutamente tudo. Isso aqui é uma pergunta assim muito juvenil até, de alguém que de fato está começando a conhecer Cristo. De onde o Senhor me conhece? Aí Jesus respondeu para ele. Ele disse assim, ó: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Queridos, primeira coisa, você, Filipe, é só um agente de Deus. Você é só um mensageiro de Deus. Por quê? Porque antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto. Jesus já tinha te visto antes que o Filipe tentasse te apresentar. Jesus já estava ligado nesse movimento antes, muito antes. O mensageiro é só a misericórdia dele para fazer o link, mas ele já viu antes, bem antes. E aí ele diz assim: antes do que, Mateus? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi onde? Debaixo da figueira. Queridos,
Todo mundo já ficou debaixo da figueira um dia. O que é a figueira, Mateus? O que é estar debaixo da figueira? É aquela coisinha que só você e Jesus sabe. Aquele negocinho que só você e Deus sabe que está acontecendo. É aquele clamor que você faz que você não falou para ninguém. Nem para o teu marido, nem para tua esposa, nem para o teu amigo, nem para o teu pastor, nem para ninguém. É você debaixo da tua figueira com os teus problemas. Todo mundo já ficou ali debaixo da figueira. E aí, Jesus é maravilhoso, né? Ele fala o seguinte: ei, eu te vi debaixo da figueira. Às vezes você vem em um culto aqui e chegou o seu dia de Jesus se apresentar. E aí o culto é para você todinho. Aí fala assim: rapaz, mas será que o vaso sabe da história da minha vida para dizer exatamente tudo que está passando na minha vida? Como ele sabe que eu estou debaixo dessa figueira? Ele não sabe, querido. É Jesus que sabe. E aí as palavras, elas voam aqui, ó, e vai direto, assim, que nem uma flecha. Fala: vem, eita, isso aqui aconteceu comigo. Ai, meu Deus, isso aqui aconteceu comigo essa semana. Ai, isso aqui aconteceu comigo nessa semana. Ai, aquilo aconteceu comigo não sei quando. Queridos, isso aí é Jesus te vendo debaixo da figueira. Ele sabe exatamente o problema que você tem, aonde você está e o que ele precisa fazer para acessar o teu coração. Todo mundo já teve debaixo da figueira coisas íntimas, incomodativas, que só você e Deus sabe. E aí quando Deus quer falar com você, ele fala: ó, eu te vi lá debaixo da figueira. Aí você fica surpreso com aquilo. E aí o texto segue, dizendo o seguinte: Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Queridos, quando a flecha ela vai direto, que ela acerta assim no alvo, você fala: cara, só Deus mesmo isso aqui. Não tem condição, é só Deus. Esses dias teve um culto aqui, aí eu estava orando, não sei se no início do culto, se no final do culto, e eu comecei a falar umas coisas aqui, que quando terminou eu falei assim: meu Deus, que oração tosca essa que eu fiz, por que que eu disse isso? Acabou o culto, um vaso bateu nas minhas costas e falou: cara, isso que você falou no púlpito, orando, foi exatamente o meu dia. Aconteceu isso. Aí ele disse assim, que nem Natanael falou: cara, Deus existe mesmo. Falei: ora, depois de 32 anos você descobriu que Deus existe. Queridos, Deus, quando ele toca bem nesse lugarzinho aí, não tem como você não olhar e falar: é o Deus. É esse aqui mesmo. Esse aqui é o Deus mesmo. Queridos, esse aqui é o Deus mesmo. O nome dele é Jesus Cristo. Então ele deve estar tocando em alguém, incomodando pra caramba hoje. Tocando bem assim, uma atrás da outra. Uma figueira atrás da outra, uma figueira atrás da outra, uma figueira atrás da outra. Por quê? Porque a ordem é clara. Ele deu no verso, primeiro verso que a gente leu: segue-me. Ele deu a ordem e depois ele começa a trabalhar. Tem alguém me entendendo? Amém? E aí Natanael encerra dizendo, Jesus encerra dizendo o seguinte, e se o music quiser vir, pode vir vindo, que a gente vai encerrar o culto bem nesse ponto aqui. Jesus disse o seguinte: Jesus respondeu dizendo: por que eu disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Queridos, deixa eu tentar colocar isso de forma bem clara. Jesus disse o seguinte: olha,
porque eu te disse que eu vi você lá debaixo da figueira, você acredita que eu sou filho de Deus? Natanael falou, é isso aí mesmo. Por conta disso, então você vai ver coisas muito maiores. Jesus deu uma palavrinha de conhecimento aqui para ele, olha, eu te vi, lá debaixo daquele lugar. E ele chocou com aquilo, falou, meu Deus, Deus existe. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Aquele que dá valor para os detalhes que Deus traz, para os milagrinhos que Deus faz, esse verá coisas muito maiores. Se você recebe, se você interage, se você se entusiasma, se você se alegra com os pequenos milagres que Deus faz na tua vida, você está apto aos grandes milagres. Porque aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no... Isso é princípio. Jesus está dizendo o seguinte, não negligencie os pequenos milagres que eu falo com você. Eu falo com você todo dia. Você só precisa entender que sou eu falando. Você quer ver coisa grande, né? Eu também quero. Comece a se alegrar com as coisas pequenininhas. Esses dias a gente estava de férias, meus pais foram juntos e a gente foi em um shopping muito grande. Minha mãe queria comprar uns trem lá, um shopping muito grande, tinha muito carro, muito mesmo, de não ter lugar para estacionar. E eu deixei meu pai, a minha mãe e a minha esposa na porta do shopping, eu e meu pai fomos encontrar estacionamento naquele mundão de carro. E aí eu orei assim, Jesus, ajeita uma vaguinha aí para nós, cara, muito grande isso aqui. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, segue reto. E meu pai falou assim, não, atravessa lá para o outro lado, lá tem vaga. Fala, não, vamos aqui. E eu aqui. Aí o Espírito Santo falou assim, vira à esquerda agora. Eu virei. Quando eu virei, o cara estava puxando o carro assim, ó. E aí ele tirou e eu só encaixei o carro e fomos nós pro shopping. Milagrinho. Negocinho de estacionamento. Mudou a vida de quem? Mas eu sei que Deus está me vendo. Está entendendo? O milagrinho, ele abre a porta para o milagrão. Se você se deleitar nas coisinhas que Deus faz todo dia, daqui um dia o céu rasga. Daqui um dia a glória desce. Daqui um dia o negócio acontece. Se você corresponder a esse pequeno impulso que o Espírito Santo te entrega, dá um abraço no irmão, fala pro irmão que vai dar tudo certo, aperta a mão do irmão, manda um zap pro irmão, diz que Jesus ama ele, não sei o que lá. Se você corresponder com o Espírito Santo, ele começa a te entregar coisas muito maiores. Amém? Podem ficar de pé para a gente orar e encerrar o culto?